Basta você acreditar que Deus ele é tão grande em nossas vidas, só a gente que não percebe o que Deus faz em nossa vida. Deus ele está ensinando uma coisa nessa noite, igreja, como foi louvado esse louvor. Deixa Deus está ensinando em você, para mais ficar na posição, para ficar na presença do Espírito Santo. Olha aí. Você tem a presença dele, você não é nada, meu irmão. Eu quero com os irmãos compartilhar com os irmãos. Abre a sua Bíblia comigo, em Eclesiastes, versículo 3. Quem trouxe a Bíblia, por favor, quiser abrir e acompanhar. Eclesiastes. Eu vou estar lendo. Há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, e tempo de plantar, e tempo de arrancar, e tempo que se plantou. Há tempo de matar, e tempo de curar, e tempo de ribar, e tempo de edificar, e tempo de chorar, e tempo de rir. Até aqui, irmão. Deus me deu até esse versículo. Nós estamos num tempo, num momento muito difícil, mas quer dizer que essa palavra aqui, Deus está ensinando a gente a sabedoria. Meu Deus. A sabedoria é muito grande para a gente estar aprendendo dessa palavra que Deus está nos ensinando. Deus ele tem dado, eu tenho escrevido algumas coisinhas aqui que Deus falou comigo. Eu escrevi uma coisa assim, no versículo 3. Tempo de chorar e tempo de rir, que a vida faz a gente sorrir, faz a gente chorar. Nos ensina as coisas que Deus nos ensina. Eu quero aprender. Alguém tem dúvida sobre isso? Às vezes a gente tem dúvida, que às vezes quando tem curso de ensinamento aqui, é para a gente aprender, mas também a gente obedecer. A gente tem que fazer do nosso jeito. Aí Deus, quando ele falou assim comigo, você não vai, mas você vai do mesmo jeito. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor está falando comigo dessa maneira, Senhor? Eu não sou nada. Eu olho assim para trás e falo assim como Davi. Davi, quando estava no passo, cuidando das ovelhas, Davi não queria escolher o maior, nem o menor, ele queria escolher o pequeno para poder ir passo. Aleluia. Deus ele é maravilhoso. Quando ele me deu essa palavra do tempo de chorar, você lembra das coisas que você passou lá atrás. Aí Deus fala, você lembra do que você passou, eu e você? Você lembra quando você estava lá no mundão, você não fazia nada por mim? Então você lembra do que agora você vai voltar o que agora eu quero de trás para frente. Eu falei, como assim, Senhor? Aí Deus falou para mim, porque quando você não fazia nada para mim, você vai começar a fazer. Você vai começar a fazer. Ei, aonde eu colocar você, você vai ser usada da minha maneira. Não interessa se alguém vai olhar para você e dizer quem é você. Você vai fazer para mim, não é para quem está olhando para mim, para você que você não pode. Olha aí, Jesus. Como foi falado aqui, nós somos pessoas, somos vasos escolhidos do Senhor. Nós não podemos deixar a mágoa guardar dentro do nosso coração por causa de pequenas coisas, irmão. Porque a Bíblia, ela nos ensina cada dia ficar na posição, na presença dele. Não é na presença do homem e da mulher, mas da maneira que nós queremos, da maneira dele. Verdade, Jesus. Aleluia. E no tempo de rir, é coisas boas. Tem muitas passagens que podem dizer que Jó, por exemplo, Jó ele teve um momento dele muito bom. Momentos tristes, momentos de angústia, de tristeza e momentos bons. Por que Jó teve um momento bom? Jó, quando ele tinha um bem material dele, todo mundo se maravilhava do que ele tinha. Mas quando o inimigo tocou nele, mas não tocou nele, mas tocou nos filhos dele. Aí eu quero dizer para você, o que você vai perder algum tempo dentro da igreja esperando alguém chegar até você e dizer, até quando você vai me soltar? Até quando você vai me adorar? Até quando você vai me servir? Não é de qualquer jeito. Jó, quando ele tinha um bem materiais dele, ele era muito rico, ele tinha bom futuro do bom e do melhor. Mas os inimigos ficavam tão invejosos que ele tinha, que o inimigo tocou nos 7 filhos
da glória. Eu sou feliz, eu quero mais que eu quero, irmão. Eu não quero ser melhor do que ninguém nessa terra, meu irmão. Olha aí. Eu quero ser como meu pastor, como a minha missionária. Quero ser como vocês aqui, ó. Andar junto na presença do Espírito Santo, entregar o que Deus manda, fazer o que Deus manda. Glória a Jesus. E com isso, irmão, eu vejo muitos profetas dentro da igreja da casa do Senhor pegando profecia muito errada na casa do Senhor. Tem profeta que chega de longe, não sei de onde, vem aqui para cá pregar e fala assim: Deus manda te dizer que isso vai acontecer, que Deus vai te dar isso. Mentira. Sabe o que eu aprendi com isso aí, irmão? Que Deus ele quer nos abençoar dentro da palavra dele. Olha aí. Deus ele fala assim: minha filha, eu vejo tantos profetas entregando, mas Deus vai te dar uma chave de ouro, Deus vai te dar uma casa. Mas ei, peraí, como assim? Porque muitos ficam questionando que mas na minha vida nunca veio, a minha vitória nunca veio, todo o tempo da igreja nunca aconteceu nada. Mas você está esperando o quê? O que o profeta te entregou? Olha aí. Está entregando também o que o pastor te entregou, o que o pastor falou? Ei, desce, obedece. Olha aí. Se você quer ganhar minha presença, começa do zero, do profundo. Faz como Naamã. Naamã não obedeceu na primeira vez, ele deve cativeiro para procurar a presença do Espírito Santo. Naamã foi muito desobediente na presença do Senhor. Irmão, eu não sou ninguém para dar palavras, mas é o Espírito Santo que manda eu falar. Deus, ele tem bênção, coisas grandes para mim e para você nessa noite. Olha aí, Jesus. Agora você acreditar e confiar que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida daquele que está preso, Ele cuida daquele que está dentro do hospital. Oh, aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. E aqui, irmão, tem um versículo aqui que fala no versículo 15. Ele, Sereate, fala assim: o que já se foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pode contar o que você passou. É muito forte, Deus não sabe o que você passou lá atrás. Verdade. Agora você tem que viver o presente de hoje. Olha aí. Buscar Ele, agradecer Ele pelo ter feito, pelo que você passou. Mas foi passou por você passou para fora, falando glória a Deus. Aleluia. Porque Deus ele é tão maravilhoso, que nada tem acontecido pelo meio dessa pandemia. Quantas pessoas que não deixaram de servir Jesus por problema das coisas. Ai, mas eu não vou mais para a igreja porque a igreja não está mais servindo para mim. Não sei o que. Você vai deixar Deus por causa de um culto bem, você, ouvir conversinha, boatinho. Olha aí. Não quero saber de conversa do que está falando de mim. Eu quero saber mais de Deus. Deus quer saber de mim. Deus fala assim: eu quero te usar. Não importa da maneira que eu vou te usar, se ela parar, se ela não louvor. Não quero saber se você canta bonito ou se você fala bonito. É assim, igreja. É desse jeito. Dá vontade de ver Deus falar: Deus manda o pastor colocar pessoas aqui dentro da igreja. Não é para ficar brincando na presença dele, não é porque manter, não. Para ficar aqui na presença do Senhor. Subir nesse palco aqui, ó, que é sagrado do Espírito Santo. Olha aí. Aqui é sagrado. Para você chegar até aqui, eu sei que não é fácil ser pregador da palavra do Senhor. Eu sei que não é fácil ser pastor, porque pastor ele paga preço pelas ovelhas, pastor paga preço pelo povo. Deus fala que quando nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que entregar tudo que Ele manda. Para tudo que Ele quer que nós faz como Ele fez. Jesus ensinou os 12 discípulos dele para você caminhar, para andar, para cada um pegar a verdade, o amor. O amor. Sabe o que nós precisamos hoje, pastor? Dentro das montanhas de igreja, nós precisamos ter mais amor. Mais amor. Se você não tem amor pelos seus irmãos, como é que você vai chegar até Deus? Como você vai chegar até o céu? Não vai ter como você ir para o céu do qualquer jeito. No céu lá você não entra do qualquer jeito. É, Jesus. No céu você não vai falar do qualquer jeito, meu irmão. Porque o dia o juízo final está chegando, já está mostrando. Então você tem mostrado uma palavra para mim em Jeremias. Ezequiel, quer dizer, o tempo do fim está chegando. É. Eu creio que o tempo está chegando. Eu fico imaginando, você imagina esse 2020, 2021, imagina 2022. Aí Deus fala assim: estou preocupado que eu vou comer, tanta gente, eu estou preocupado com o que eu vou vestir, eu estou preocupado com o que eu vou comer de bom na minha mesa. Aí Deus fala: não, você não vai comer do bom, Deus vai quando você me adorar.
A melhor coisa que a gente é servir Deus de verdade. Porque se você não falar de Deus para eles agora pequenininho, ao tempo eles vão crescer e não vão entender o que é Deus de verdade. Às vezes, mas como que Deus existe? Deus existe dentro de nós. Deus, ele é amor, ele é vida, ele é eterno. Sem ele nós não somos nada, sem ele nós não chegamos em lugar nenhum, irmão. Eu fico feliz quando o pastor fala, pastor, eu não sei falar nada. O que Deus mandava falar, eu falo. Eu não sou ninguém para ajudar ninguém, eu não sou ninguém para bater em ninguém. Eu vejo muitos crentes hoje em dia, dentro da igreja, que um quer bater no outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer brigar melhor do que o outro, um quer cantar melhor do que o outro, um olha para o outro porque é metaliza, o outro olha para a roupa com a roupa do outro. Olha aí, Jesus! Ei, Deus não quer sua sinceridade, Ele quer a sua sinceridade. Deus, Ele quer a nossa vida, a nossa alma, Ele quer o nosso espírito em igreja. Não adianta nós andar bonito, falar bonito, e o que você vai ficar com isso até onde? Não adianta, eu vejo muitos pregadores aí, cantando levitas, que a levita cantava o louvor de Deus, mas está virando tudo uma bagunça dentro da igreja, porque não está tendo mais respeito nem dentro da igreja. Porque o próprio inimigo, ele vem não vem assim, ele vem sapatinho de algodão, ele vem para matar, vai destruir. Olha. Então nós temos que obedecer tudo que é falado dentro aqui da igreja, nós temos que obedecer. Nós temos que ter mais santidade com o Espírito Santo de verdade. Nós temos que buscar chorando na presença dele, que vale a pena, vale a pena você pagar um preço para ele. Aleluia, meu Deus! Deus, ele fala que Jó, ele passou todo o momento que ele passou, mas ele não deixou de adorar, ele não deixou de servir esse Deus maravilhoso como nós serve. Será que é difícil você entender? Será que é difícil de você parar e pensar, mas como que Deus quer me usar? De maneira de forma? Deixa Deus tocar, deixa Deus usar. Deixa Deus falar o que Ele quer contigo. Talvez Ele quer usar os pequenos, os jovens, sabe? Não entende. Às vezes a irmã ali contou um louvor lá, Deus tem algo maior para a irmãzinha, ó. Deus tem o maior na sua vida, minha filha. Deus manda, se prepare, eu que vou te preparar. Você não vai ser pregador, você vai ser uma levita do Senhor. Olha aí! Deus, Ele te escolheu para fazer coisas grandes na sua vida. Esse seu coraçãozinho, sabe quem que é todo poderoso lá de cima? Ele cuida, desde quando você nasceu, minha querida. Deus não sabia como que você ia ser. Aleluia, digo eu, quem seria eu que estivesse aqui hoje? Como muitos falaram que eu não ia chegar onde eu cheguei. Ei, eu era muda, eu não falava, eu era surda, eu não ouvia muito. Como hoje, no dia de hoje, é fácil pessoas jogar na tua cara para você isso, eu ter aquilo. É fácil, vai querer ver alguém bater na tua porta e dizer o que você está precisando. Ei, Deus, Ele dá uma sensibilidade para aquele que quer. Deus, Ele manda um anjo dele naquele quando Ele quer, na hora certa. Olha aí, Jesus. Eu estava orando ao Senhor, de manhã, de madrugada, eu estava jejuando, falei, Senhor, se Tu é comigo, Senhor, Tu abre uma porta para mim, Senhor. Abre uma porta para mim. Sabe o que Deus fez? Quando foi no mesmo dia, o telefone tocou, não era eu comigo, moça, não tem como você me fazer uma faxina para mim. Eita, glória, Deus. Olha aí, Jesus! Deus, Ele está abrindo porta para mim. Eu não saí do serviço que eu estava, porque eu estava passando por um momento muito difícil, muito complicado. Isso não contei para ninguém o que aconteceu, mas lá Deus sabe de todas as coisas. Eu falei para o Espírito Santo, Senhor, nunca mais eu quero trabalhar em casa de família, porque tudo que eu já passei não é para mim, Senhor. Mas o Senhor conheceu a minha necessidade, o Senhor conheceu o meu coração. Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão, que às vezes, em Semear, falou que a gente quer plantar a semente e quer colher antes da semente brotar. Para a semente brotar na terra, você precisa fazer o que? Regar ela, para ela poder dar frutos. Está entendendo? Para você ter fruto, você precisa ter paciência, esperar essa semente ela voltar para dar fruto para você poder colher. Entendeu? Por que tantos olhos do Senhor? Por que tantos jovens estão morrendo nesse momento? O Senhor diz assim para mim, filha, eu estou voltando o meu tempo da terra, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Porque muitos
pegava assim, andava no meio do ônibus, arrastando até chegar pro Degão. E aí chegou até meus 17 anos, aí veio um pastor, e eu lembro dele até hoje, cabelo branco, aquele pastor maravilhoso, que chamava João. Ele olhou para mim e falei assim, pastor, aí eu estava falando, eu comecei a falar e andar dentro da igreja, um gato com 11 anos. Aí quando minha mãe viu eu falando, nem minha mãe entendia, nem minha mãe não era evangélica, até hoje minha mãe é católica, mas eu não tenho preconceito da religião dela, mas cada um segue a tua fé. Como já disse, cada um segue a sua religião. Aí, quando eu comecei a andar, eu cheguei e pra você ver que a minha história é tão triste, mas assim, eu não choro mais, eu fico feliz contando a minha história. Cheguei dentro dessa igreja com 17 anos, já estava ali louvando, ia na escolinha bíblica, ajudava todas as crianças. E aí depois eu estudava na Paz, até uns 14 anos mais ou menos. Saí da Paz porque a menina me deu uma pancada na minha cabeça e eu desmaguei. E aí não vi nada, fiquei desacordada. Mas você pegou uma história da gente. A história da gente é um livro enorme, é manual, é igual uma Bíblia. Tem todas as histórias aqui para você questionar, para você ver o que Deus quer falar conosco. Então eu falo, irmão, de mim, porque quando eu via eu naquele estado, eu vejo que me falando para mim, você vai chegar de lugar nenhum. Olha eu aqui em igreja, eu não ouço muito bem, eu perdi 55%. 55% e eu não uso o aparelho, mas eu falei com o Senhor, eu quero ficar assim, e assim seja a sua vontade, porque eu não quero ser melhor do que ninguém, jamais. Olha isso. Então eu tenho meus 4 filhos aqui, nenhum é deficiente, todos são perfeitinhos, todos são maravilhosos, todos entendem bem, e quando eu estou lá em casa, não ouve ninguém me chamando, eles me chamam até o pequenininho. Então, irmão, é assim que Deus faz. Talvez ele usa aquele que tem defeito. Ele não usa aquele que é capacitado. Olha aí, Jesus, é verdade. Ele usa aquele que tem defeito, ele usa o corpo, ele usa o mundo, ele usa o cego. Muitas vezes eu fico vendo vídeos de cego que muitos falam assim: por que o cego não enxerga? Deus sabe por quê. Por que o mundo não ouve? Deus sabe por quê. Por que o corpo não anda? Deus sabe por quê. Aí fala assim: e por que todo tem um tempo para você aprender alguma coisa dentro da igreja? Mas Deus, ele usa o seu tempo para você. Quanto tempo você vai aguentar dentro da igreja? Quanto tempo você vai servir Ele? Quanto tempo você vai me adorar em espírito e verdade? Aí eu digo, por que tem muita gente que fala assim, como é que Deus consegue usar aquele que é paralítico, que não anda, que não fala, mas ele se movimenta, igreja. Ele se movimenta ainda com lábios, com as mãos, mas não fala. Eu era uma que não falava, mas eu lia o lábio de todo mundo que vinha na minha frente. Eu lia, sabia, entendia, interpretava até o lado da pessoa. E os médicos ficaram assim, muito assustados com o meu jeito, porque quando eu comecei a se crescer e se amadurecer, eles me viram e falavam: você não vai conseguir ter filho porque é o seu problema. Eu olhava assim e falava: mas aquele lá cuida de mim. É ele que vai decidir. Olha aí, Deus. É ele que vai fazer algo maior na minha vida. Sabe por quê, irmão? Nós não somos nada aqui na terra, nós não somos nada. Nós somos carne e osso. Nós vemos do Pai e vamos dar pro povo, nós somos vida, igreja. Sabe o que Deus quer que nós faz? É tudo com amor no tempo dele. Aleluia. E Deus fala que a gente tem que ter paciência com
E até aqui, o Senhor tem falado comigo também, para mim ficar na posição para me obedecer mais. E eu vou obedecer ao Senhor, porque os pontos de ensinamento é para você, para Deus te ensinar, te capacitar. Não pare o seu chamado com Cristo. Não pare de adorar. Não pare de sacrificar por Ele. Porque é por Ele que você vai ganhar a sua bênção. É por Ele que você vai ganhar seu sonho, sua vida, sua casa, seus filhos, seu sonho que tanto você sonha. Não pare o chamado que você tem com Cristo, porque o chamado dele é tão grande na tua vida. É tão grande, irmão. É até que o Senhor tem me usado, mas eu peço perdão para os irmãos do horário, que o Senhor tem pedido para me falar. Eu falei na forma dele, da maneira dele. Talvez ele